e o próprio Jesus, que lidaram com o sofrimento e alcançaram todas as promessas que Deus tinha para eles. Então Deus quer tratar sobre sofrimento hoje. Quem está pronto? Umas 4 pessoas, é normal. Amém? Mas até o momento o seu amém vai ser mais forte. Até terminar, seu amém vai ser mais forte. Quem está preparado para isso aí? Amém. Já melhorou. Amém? Então, por favor, abra a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Está lá perto do final da Bíblia. 1 Pedro 4, 12. Deus é bom. Quem achou diz amém? Amém. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como um assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como o que, irmãos? Se sofre como um cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E, se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E, se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Espírito Santo, fala conosco. Espírito Santo, trata o nosso coração. Espírito Santo, enche a nossa vida e nos abençoe nessa noite. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Amém. Irmãos, Pedro aqui escreve para a igreja num momento delicado aqui. Quando a igreja inicia, eu sempre reforço isso aqui. Quando a igreja de Cristo começa, ela começa num período muito conturbado, de perseguição, de sofrimento, de dor. Se achamos que passamos por dificuldades, hoje a gente não tem dimensão do que os nossos primeiros irmãos passaram aqui. E o que é que acontecia? O que muitas vezes também acontece hoje. Os irmãos começaram a questionar. Meu Deus, depois que eu me enveredei pelo caminho de Cristo, depois que eu decidi buscar a Deus, depois que eu decidi fazer o que é certo, só tem problema na minha vida. O sofrimento parece que multiplicou. Eu não estou entendendo isso. Por que tanto sofrimento? Por que tanta luta? E nesse pensamento, muitos ali estavam se dispersando. Aí vem Pedro e traz uma palavra de direção e de maturidade para a igreja. Ele faz uma diferenciação, falando primeiro sobre sofrimento, que um cristão não deve estranhar se vamos ser provados ou passados por fogo ou por sofrimento, porque isso não é algo estranho, porque isso faz parte da nossa caminhada. E existe um diferencial entre sofrer por consequências aí de erros e sofrer como um cristão. Mas antes de entrarmos aqui nesse contexto de sofrer como um cristão, o Senhor me trouxe uma reflexão sobre esse assunto que a gente tem dificuldade de lidar. Sofrimento. Muitas vezes é o argumento usado lá fora para questionar a nossa fé. Quem nunca ouviu algo do tipo: ei,
Você visita aquela igreja, você anda com a Bíblia, você ora, mas você está aí mergulhado em muitos problemas. Você não é crente, você não serve a Jesus, e por que tanta luta? Quem nunca passou por uma indagação como essa? E às vezes, olhando para o que acontece na humanidade, cadê Deus que não vê o sofrimento de tanta gente? Cadê Deus que não parece que não enxerga que tem tanta gente passando por necessidades, por luta e por sofrimento? À luz da palavra de Deus. Primeiro deixa eu fazer uma pergunta. Você crê que a Bíblia, ela é a palavra de Deus? Amém. Então a gente pode conversar. Nessa fé, à luz da palavra de Deus, nós vamos entender por que a gente sofre. Por que existe o sofrimento aqui? Porque o sofrimento, escute, o sofrimento nesse mundo é uma consequência do pecado. O sofrimento entra no mundo a partir do momento em que o homem quebra as regras do Senhor. Estou falando do primeiro homem e da primeira mulher. Sim, Adão. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Deus ali no seu projeto inicial do Éden, a intenção era comunhão, era contato pleno, era que o homem fosse feliz. Estabeleceu regras, princípios, que Deus ele é assim. E você conhece a história. Adão, Eva, vocês podem fazer tudo aqui que vocês quiserem, menos comer do fruto dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Você conhece a história. Eles desobedecem à história da serpente, do diabo. E quando eles desobedecem ao Senhor, entra o que na hora? O pecado na terra. Quando Deus, após a queda, quando Deus, após Adão e Eva desobedecerem e terem a consciência ali da maldade e do pecado, Deus fala algo para eles lá que está em Gênesis capítulo 3, versículo 16. Ouça a sentença do Senhor. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ele ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. E o que é que ele diz? Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias de sua vida. Começa aqui. Pastor, por causa dele, exatamente isso. Aqui se abriu a porta para que o sofrimento chegasse no mundo. A palavra vai dizer que o mundo jaz no... Jesus vai dizer que nesse mundo nós teríamos... Você entendeu? Faz parte. Pastor, por causa de um homem, sim. E graças a Deus diz assim a palavra: pela desobediência de um homem entrou o pecado no mundo e a condenação. Mas pela obediência de um homem, Jesus Cristo, veio o perdão e a salvação e a vida eterna para aquele que crê. Mas entenda, sofrimento faz parte. Estamos no mundo. Quando a chuva cai, ela molha os bons, ela molha os maus. Se você está bem, tranquilo agora, graças a Deus. Mas escute, vem sofrimento para a tua vida. Ninguém está isento de sofrer. Ninguém aqui está isento de não passar por dores. O fato de você estar na igreja, visitar, orar, jejuar, clamar, adorar, não nos isenta de sofrimento, porque isso faz parte. Quem está entendendo isso? Isso já vai nos ensinando a entender. Então eu a respeito de sofrimento, primeira coisa que eu aprendo e sei e entendo é que ele é uma consequência do pecado. Por isso que a gente sofre. Amém? Mas a gente vai para a glória e lá o sofrimento vai acabar. Mas enquanto isso, vamos tratar aqui. Pastor, por que a gente sofre? Muitas vezes também a gente vai sofrer como consequência das nossas escolhas. Tem que ter muita coragem, muita humildade para reconhecer isso. Mas muitas vezes nós estamos causando dores
por conta das nossas decisões. Muitas vezes a gente sofre por aquilo que a gente faz. Muitas vezes a gente sofre por aquilo que a gente deixa de fazer. Aí não entra o diabo, não entra a serpente, a lagartixa, não. Somos nós. Consequência. Em Gálatas 6:7, não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, consequência. Consequência. Fazendo uma ilustração bem simples. Uma pessoa que está, de repente, passando por uma fase terminal de um câncer de pulmão, consequência de ter tido uma vida ali, infelizmente, presa ao cigarro. Está sofrendo por quê? Foi o cigarro que voou sozinho na boca dela? Foi alguém que forçou essa pessoa a fumar? Você está entendendo? Em algum momento, aquilo ali se tornou um vício e dominou aquela pessoa. Mas ela escolheu. Pare para pensar nisso. Quantas vezes sofremos como consequência das nossas escolhas, das nossas decisões? A gente tem que parar para perceber isso. O que eu estou vivendo hoje, o que você está vivendo hoje, muitas vezes, não vou dizer que é 100%, mas a maioria das vezes, o que a gente vive hoje é consequência do que a gente fez ontem. A gente sofre por quê? Porque às vezes a gente está plantando coisas, sementes não muito boas para a nossa vida. Andando com quem não presta, tendo amizades aí perdidas, relacionamentos doidos, malucos, e sofre. E a culpa é de quem? É do diabo. Não é não. O diabo pega a carona. Mas a gente sofre porque como uma consequência de uma atitude nossa. Amém? Pastor, por que a gente sofre? Existe outro motivo pelo sofrimento? Tem. Permissão de Deus. Tem sofrimentos, escute. Você entende e sabe que Deus ele é soberano? O significado de soberania é que essa pessoa que é soberana, ela faz o que ela quer fazer, porque ele é simplesmente soberano. Quem manda é Deus. E muitas vezes Deus permite sofrimento sim na nossa vida. Mas essa permissão vem sempre dentro de um propósito. Em Oséias capítulo 6, versículo 1, olha o que diz o texto. Venham e voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará a cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Você entende? Deus permite, mas permite para tratar. Deus libera um sofrimento, mas libera para poder trazer edificação para a nossa vida. Talvez um dos exemplos mais famosos seja com o nosso querido e amado Jó. Homem reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Em menos de 24 horas esse homem perdeu quase tudo. Perdeu riqueza, perdeu filhos, perdeu saúde. Do nada, Deus permitiu, porque tinha um propósito. Tem coisas que Deus vai permitir, que vai estar tudo certo. Você está ali regrado, está tudo direitinho, você olha para a sua vida, Senhor, está tudo ok, mas olha o que está me acontecendo, Senhor. Isso faz parte. Somos provados. O sofrimento, ele é didático, ele está sempre ensinando alguma coisa para a gente. Vem de uma permissão de Deus. Amém, amados? Tendo esse entendimento a respeito de sofrimento, primeiro, sofremos como consequência do pecado, sofremos muitas vezes pelas nossas escolhas, e sofremos muitas vezes porque Deus permite. E Ele é Deus. Ele é Deus. Aí vem aquela situação que Pedro chama a atenção. Se vocês estão sofrendo, se a gente sofre como um cristão, se alegre a Deus nessa parte. Ele está dizendo o quê? Que um cristão, ele sofre, mas ele sofre diferente. Ele não sofre como todo mundo sofre. Pastor, como é que sofre um cristão? Um cristão, quando sofre, ele não murmura. Um cristão, ele não murmura. Um cristão, o pau está quebrando em cima.
A dor está ali castigando. Mas se ele abrir a boca, e quando ele abre a boca, é sempre para glorificar o nome do Senhor. Cristão, o próprio Jesus, que como homem sentiu dores físicas terríveis, a ele é atribuído o que aconteceu e profetizou o profeta Isaías. Como ovelha muda, ele foi entregue ao matadouro. Gente, eu vi uma vez na televisão, eu fiquei quase que traumatizado isso. Eu já vi matarem uma ovelha. Quem já viu matar uma ovelha? Irmã Cileide, não grita, não é? Não, é como se soubesse o que vai acontecer o animal. Quem sabe, né, a pessoa que trabalha com isso, para matar a ovelha, ela não grita. Diferente de porco. Porco só misericórdia, né? Porco está murmurando. A ovelha, ó, glorificando a Deus em espírito. Sofrer como um cristão muitas vezes é dominar sim as suas palavras. Porque cristão não reclama. Apesar de dar a maior vontade de fazer isso. Não é? Tem gente aqui corajoso para dizer amém? Dá vontade. Mas se eu entendo que eu estou seguindo a Cristo, se eu entendo que eu estou participando dos sofrimentos por amor a Cristo, a murmuração não vai fazer parte do meu vocabulário, não. Jó, ele teve N motivos para falar muita coisa contra Deus, mas diz o texto lá no capítulo 2 logo, que de tudo que aconteceu dele, tem um texto que fala assim: mas em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Ele disse assim: mulher, a gente recebe o bem de Deus, será que de repente também a gente não pode receber o mal, não? Vamos glorificar? Porque a murmuração é uma declaração de falta de fé. Porque quem reclama não está confiando em Deus. Quem reclama não está... A fé de quem reclama, ela é questionável. O maior exemplo disso, o povo hebreu. Que tristeza. Foi preciso que uma geração, Martinha, morresse no deserto. Aquela primeira geração que saiu do Egito se perdeu. Porque o povo não fazia outra coisa a não ser reclamar. E Deus com coluna de fogo, com nuvem para proteger do sol, abrindo o mar, derramando comida e só reclamando. Daquela geração primeira, só 2. Quem lembra do nome dos 2? Josué. Tem Josué e Caleb aqui de noite? Eles não murmuraram, não. É assim. Sofrer como um cristão, para entender o que é sofrer como um cristão, então um cristão não murmura. Sabe também como um cristão sofre? Aprendendo com o sofrimento. Ele, diante do sofrimento, em vez de questionar, ele traz para ele: Senhor, o que é que eu posso aprender com isso que eu estou sofrendo? O que essa dor está me ensinando? O que é que o Senhor está tratando comigo por meio dessa dor? Sim, porque o ser humano geralmente, ele muitas vezes só vai entender esse tipo de linguagem. Não tem uma frase que a gente gosta de dizer? Se não vem pelo amor. Você conhece isso? Então esse vir pela dor está ensinando o quê? O que é que está tratando? Davi diz no Salmo 119: Senhor, para mim foi muito bom ter sido afligido, porque assim eu pude aprender a tua lei. Cada situação que eu vivo, que me causa dor, que me faz sofrer, está sempre me ensinando algo. Precisamos aprender a abrir os nossos olhos para isso. Porque um cristão, ele aprende com as suas dores. O cristão, ele não vê um sofrimento como algo que somente venha para destruí-lo. Não, pelo contrário, mas para fortalecê-lo, para amadurecê-lo, para que a gente cresça. Eu tenho falado isso, falei isso aqui quinta, falei isso aqui agora de manhã. Preste atenção, tem filho de Deus aqui, filha de Deus? Glória a Jesus, ó. Deus não tem filho mimado. Deus não mima os filhos não, porque mimar filho estraga. Essa semana a minha professora estava falando que criança precisa se frustrar.
Criança precisa saber que tem dor no mundo. Porque do contrário, a pessoa que não tem essa capacidade de lidar com o sofrimento, com a frustração, na primeira contrariedade que ela tem, ela não vai ter estrutura, nem para aprender, nem para crescer, nem para melhorar. Vai sempre procurar caminho fácil, vai sempre procurar caminho que não sofra. E quanto mais o homem procura sofrer do sofrimento, mais ele vai encontrar sofrimento. Porque o sofrimento está no mundo. Então, muito melhor, o que é que o cristão faz? O cristão aprende. A gente cai, a gente se machuca, mas Senhor, obrigado. Só vai ser dessa vez, porque eu aprendi a lição. Vou tomar vergonha na minha cara, vou aprender e vou melhorar. Que o Espírito Santo do Senhor que habita em mim me ajude. Me ensina, Pai, a enxergar qual é a lição. E eu sei que o Espírito Santo está falando muito com você aí, viu? Você em casa, olha. Você está encontrando aí resposta. Porque quando a gente escute, quando a gente para de encontrar culpado do lado de fora pelo nosso sofrimento, a gente encontra a resposta. Porque na maioria das vezes, queremos justificar o nosso sofrimento. É o diabo, foi o outro, foi isso, foi aquilo. Não! Esse sofrimento, ele está nos ensinando. Cristão, sofrer como cristão é aprender na dor. Pastor, é lembrar de Jesus, gente. Mestre, o que é que eu preciso para seguir o Senhor? Olha só, as raposas têm os seus covis, as árvores nos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que isso representa para você? Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Tome a cada dia o seu travesseiro, não é? O seu colchonete. É assim que o texto diz. Tome a cada dia o quê? A sua cruz é o quê? Sofrimento. E me siga. E seguindo os passos de Jesus, nós vamos aprendendo com as lutas que a gente passa no dia a dia. Vou dizer uma coisa para você. Esse sofrimento não é para te destruir. Esse sofrimento está te ensinando muito. Você pode dizer isso para o seu irmão: meu irmão, Deus está te ensinando muito aí. Aguenta firme. Aprenda a lição. Amém? Amém? Cresce e se fortalece. Sofrer como um cristão é o que Paulo diz aqui em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Já vou terminar. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, como são os nossos sofrimentos, irmãos? Leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Louvado seja Deus. É por isso que a gente não desanima. Porque encaramos esse sofrimento com maturidade. Entendemos que se é leve, eu posso suportar. Se é momentâneo, é porque vai passar. E com a passagem vem o ensinamento. Com a passagem vem a glória de Deus na nossa vida, que é muito maior do que o nosso sofrimento. E para encerrar a respeito de sofrimento, um reforço para nós. Ouça, Senhor, no meio de Isaías 43, do 1 em diante. Ouça essa palavra e tome posse para você. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel: não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador.
Dou o Egito como resgate por você, a Etiópia e Sebá em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista, porque eu o amo. Darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Esse é o Deus que está conosco no meio do sofrimento. Um Deus que nos ama, um Deus que nos trata. Você entende isso, irmãos? Nós precisamos desse entendimento. Irmãos, uma coisa que estragou um pouco o evangelho foi essa tal teologia da prosperidade. Ouça, tem seu ponto positivo? Tem. Sim, somos herdeiros de promessa de Deus. Você é mais que vencedor. Deus tem promessa de bênção para a sua vida. Deus quer que você cresça. Deus quer que você seja feliz. Amém? Mas escute, não é só isso. Não é só isso. O povo de Deus tem que entender que essa jornada inclui sofrimento. Vai ter espinho, vai ter cruz. E a gente precisa pregar e falar sobre isso, para que a gente não se torne uma igreja mimada. Quando as coisas não saem como a gente quer e quando a gente sofre, abandona. Vai procurar um lugar mais confortável. Vai procurar ouvir palavras que agradem mais o seu coração. Não, meu irmão, aqui a gente sofre como um cristão. Aqui a gente sofre como um cristão, porque vê a glória de Deus repousando sobre a nossa vida. Aí quando a gente sabe sofrer como cristão, a gente suporta, a gente encara, a gente permanece, segue, dia após dia, até a vitória que Deus tem. Deus me trouxe aqui nessa noite, você veio aqui nessa noite para dizer para você, aguenta firme, meu irmão. Para de falar bobagem, confia nesse Deus, encara esse sofrimento, encara essa dor. Não é fácil não. A lágrima desce, vem desânimo, vem tristeza, a gente não quer ver ninguém, mas o Espírito Santo diz dentro de mim, dentro de você, levanta, 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 é assim mesmo. Você está sofrendo agora, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Vamos ter maturidade, que sejamos um povo maduro, que tem resposta para dar lá fora. Ei, você está na igreja e você está com problema. E daí, meu irmão? Eu estou com problema, mas eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu estou com problema, eu estou com luta, mas eu sei quem eu tenho crido. Que tudo tem o seu tempo determinado. Que Deus está tratando com a minha família. Eu estou aqui, é porque eu quero Deus na minha vida. E Deus sabe o que é melhor para mim. Você acha que a tua felicidade é o teu dinheiro? Você acha que a tua felicidade é as coisas que você tem? Pois eu vou dar uma notícia para você. A minha felicidade está num Deus Todo-Poderoso, que cuida de mim. Porque na hora do sofrimento, escute, na hora do sofrimento o dinheiro não vai pagar não. O dinheiro não paga a alma não. O dinheiro não compra a felicidade. Não. A fonte da vida é o Senhor. A fonte do poder é o Senhor. Você que está em casa aí, está sofrendo, meu irmão e minha irmã, que a gente está sofrendo aqui como Cristo. E se a gente está sofrendo como cristão, vamos glorificar a Deus, porque a vitória está chegando. Eu pedi muito a Deus com a palavra. Eu sempre peço, Senhor, me ajuda aí. E veio essa para nós, amados. Estamos vivendo um tempo de dores. Tempo de dores, cada um aqui tem uma história de dor para contar. Jesus, Isaías fala que ele é conhecido como homem de dores. Por que será? E a gente precisa entender isso na nossa vida. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que te ama, está aqui nessa noite para te fortalecer, para te levantar, para dizer bora, 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 não desista não. Eu sei que está doendo, mas você tem força para suportar. Sua promessa, sua bênção está mais perto do que você imagina. O meu pedido para Deus foi para que a gente saísse daqui com um entendimento diferente a respeito de sofrer. Tem gente que diz que sofrimento não é de Deus. Quem fala que sofrimento não é de Deus, está lendo outra Bíblia.
aqui você vai parar de sofrer. Mentira. Eu desafio pela palavra. Me mostre um servo e serva do Senhor que teve vida fácil. Eu vou resumir. Olhe para Jesus. Qual foi o momento de conforto, missionário Daílson, que Jesus teve? O Filho de Deus. Até para nascer, Aline, nasceu num lugar de bicho. Qual foi o conforto? Você entende? Somos cristãos. Nós nos espelhamos no Mestre que é Cristo, que suportou dores, suportou sofrimento, suportou aflições e venceu. A mesma coisa vai acontecer com você. Você vai suportar essa dor, você vai suportar esse sofrimento, você vai suportar essa aflição e no nome de Jesus você vai vencer. Amém? Você fica em pé um pouquinho comigo?